Seja bem-vindo a mais uma aula do Clube do Mecânico Pleno. Nessa aqui eu vou fazer o levantamento diagnóstico de um refrigerador que ele está sem refrigerar, né? Pelo menos foi o que o cliente passou, na verdade um amigo passou, informando que esse refrigerador aqui não está refrigerando. Só que o que acontece? Está fora aqui os cabos, não estava ligado, não tinha nem relé de partida e nesse caso eu vou utilizar um relé de partida universal. No caso, esse relé ele tem 4 pinos, como você já viu a aula específica sobre relé. Vou colocar aqui uma fita isolante, vou ligar esse compressor. Como eu não sei qual é o terminal de marcha do compressor, aí eu vou utilizar aquele conhecimento que nós já estudamos, que você já estudou, que é identificar os terminais do compressor. Então, primeiro eu tenho que identificar quem é o marcha ali para poder posicionar o meu relé. Né? Vou voltar aqui a fazer um desenho para você recordar, né, como é que funciona o compressor. Então, ó, o compressor, este compressor, ele tem um pino embaixo e tem 2 pinos em cima. O pino de baixo eu já sei que é o comum, tá bom? Onde vai o relé térmico. Então, esse pino aqui é o comum. E eu tenho uma bobina aqui e uma bobina aqui. Agora eu não sei qual é o valor, vamos conferir aqui para eu identificar. Jogando aqui na escala de resistência ômica, aqui na escala em 200 ohms, é onde apita. E eu vou colocar ali, ó, entre o pino comum, ok? Pino comum. E vou colocar agora no pino do lado de lá primeiro. Espera aí que eu tô... Deixa eu inverter a posição aqui, que senão o cinegrafista não consegue pegar a filmagem. Pronto. Equipamento de refrigeração domiciliar é isso, pessoal. Vocês vão trabalhar em posições desconfortáveis, local, ó. Primeiro aqui para o lado direito, ó. Vamos verificar qual é o valor que está dando. 6.6, 6.5, vou deixar aqui esse valor, 6.5. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, que desse ponto até esse deu, vou colocar aqui, ó, deu desse para esse, deu 6.5. E agora eu vou verificar desse ponto para aquele, vamos verificar agora, daquele ponto do comum, nem vou retirar o térmico, deixo o térmico no lugar, para o lado de lá. Vamos ver, procure uma boa posição para ficar bem firme. Olha só, deu 3 ponto alguma coisa. Vamos verificar aqui quanto está dando, 3.7. 3.7. Vou anotar aqui no meu caderno de anotação 3.7. Desse ponto até esse deu 3.7. Agora sim, eu já sei encontrar quem é o comum, agora eu já sei que esse é o comum, quem é o auxiliar e quem é o marcha. Lembrando que a bobina auxiliar tem maior resistência ômica, então, ó, maior resistência tem nesse lado do que naquele. Então, eu tenho o desenho da seguinte forma. Então, aqui eu tenho uma bobina com maior enrolamento desse lado. E nesse lado aqui eu tenho uma bobina com menor enrolamento, já que deu um valor menor. Então, essa bobina aqui, ó, esse pino é o pino da bobina auxiliar, então esse aqui é o S, aqui é o C e aqui é o R, no caso a bobina de marcha. Então agora eu já sei onde eu preciso entrar com a alimentação quando eu colocar o meu relé. Eu tenho que colocar desse lado aqui, do meu lado esquerdo. E agora eu vou colocar o relé de partida para conseguir ligar esse refrigerador. Vou pegar o relé de partida, ó. Ele tem os 2 pinos aqui e vou colocar lá no lugar. Colocando aqui no lugar, agora eu já sei que a bobina de marcha é do lado de lá. Então, como ele tem 4 pinos, eu tenho que ligar a fase, né, o neutro, tanto faz, ó. O cabo de alimentação da rede está aqui, ó. Vem uma fase, já vem direto para o comum. Estão vendo? Outra fase, que no caso é o branco aqui, ó, cabo branco da rede, está entrando lá para o gabinete. Que é esse cabo marrom, está indo para o gabinete, está entrando no termostato lá dentro e está alimentando também o interruptor da lâmpada lá dentro. E aí volta. Quando volta, vem estes 2 cabos, ó. E eu preciso saber qual desses 2 cabos aqui é o retorno do termostato. Então, como é que eu vou saber qual dos 2 é o retorno do termostato para poder estar ligando aqui? Eu vou ter que fazer um teste de continuidade. Bom, então vou fazer o quê? Nesse ponto, eu tenho uma fita, está isolado, então não vou poder bater continuidade aqui no termostato. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar a ponta aqui, ó, a ponta, e vou bater continuidade. Um desses 2 da ponta
é esse branco que está indo lá para dentro. Como é que eu vou saber primeiro? Primeiro eu venho aqui, ó, e vou bater o teste de continuidade desse pino para descobrir quem é esse preto. Então a gente tem aqui 2 cabos da tomada, vou descobrir quem é o preto, vou até soltar. Vou descobrir quem é o preto. Então vou bater continuidade entre aqui o preto e vou bater entre esse ponto. Não deu nada, deu. Então, ó, esse pino da tomada é esse preto aqui. Então vou deixar aqui. Então este outro é o que vai para o termostato. Então esse aqui é o que vai para o termostato. Vou até fazer uma marcação para eu não perder qual é o que vai para o termostato. É esse aqui, ó. Vou marcar aqui. Esse vai para o termostato e ele vai voltar. Ele vai lá para o termostato através do cabo marrom e o termostato vai fechar o contato, mandando para um desses dois como retorno. Eu vou ter que testar qual desses dois vai me dar o retorno do termostato. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Vou pegar o termostato lá e vou colocar no mínimo, na menor temperatura. Vamos lá dentro do gabinete do refrigerador. Lado de cá que a porta abre, lado de cá. Então, vou afastar o refrigerador. Venho aqui, ó, e aqui a gente tem um termostato. Esse termostato aqui, ele está no 5, está no máximo. Vou jogar ele para o máximo mesmo, 5. Vai estar fechado lá o contato. E quando eu jogar no mínimo, ele tem que estar desligado, né? Se é que vai estar desligado com essa temperatura ambiente. Se não estiver desligado, não dá nem para ver onde é que está o sensor para poder dar uma esfriada nele, né? Mas um dos 2 cabos ali é o retorno do termostato. Vou colocar no máximo e vou verificar em qual deles bate continuidade. Vamos voltar lá? Voltar lá para aquela parte elétrica e verificar em qual deles bate continuidade. Vou aqui, ó, pegando aqui nesse terminal e no preto. Vamos ver se bate continuidade. Não bateu nada, hein? Bateu continuidade com o preto. E com o azul, vamos ver se bate continuidade com o azul. Com o azul não deu continuidade. Se não deu continuidade com o azul, então isso significa que o retorno é esse aqui, ó. É o preto. Esse preto é o retorno. Então essa fase aqui, ó, da tomada, está indo lá para o gabinete, está ligando tanto o termostato, como está ligando também a lâmpada e está ligando também o ventilador, o microventilador que vocês viram lá. Então, essa fase aqui. A outra fase, no caso, esse outro cabo, o cabo preto, é o retorno do termostato. E este cabo, no caso aqui, este cabo, é a outra fase que vai para o ventilador e também para a lâmpada. Então, estão vendo que aqui só está chegando uma fase lá, mas tem que chegar também esta outra. Então, nesse caso, marrom é a fase principal que chega no termostato e vai para o ventilador e vai para a lâmpada. Só que o ventilador e lâmpada também tem que ter a outra fase, ou o neutro, tanto faz, né? Que no caso vai por esse cabo aqui, ó. Então esse cabo vai ter que pegar esta fase aqui. Porque olha só, ventilador e lâmpada já está recebendo esta fase. Mas o ventilador e lâmpada vai precisar também dessa outra. Então nesse caso, esse terminal que estava lá no comum não vai ser mais ligado no comum. O que vai ser ligado no comum vai ser este retorno aqui, ó. Então vamos ver, ó. Esse aqui vai ligar no comum. Por que vai ligar no comum essa fase? Porque é o retorno desta, ó. Esta aqui está indo lá para dentro, já está passando pelo termostato e ao mesmo tempo esta aqui já está ligando o ventilador e a lâmpada. Então lá em cima não precisa mais dessa, já tem lá. E aqui é o retorno desta fase para ligar o compressor, depois de passar pelo termostato. Agora, esta outra fase aqui, ó, do terminal, esta outra fase, eu vou mandar para o relé. No caso, o lado de lá, né? O lado de lá. Vou jogar tanto embaixo quanto em cima, são ponto comum, ó, joguei para o relé. Joguei aquela fase para o relé, só que essa fase também tem que chegar na lâmpada e no ventilador. Então vai chegar por onde? Por essa aqui, ó, pelo azul. E aí vou jogar aqui também, porque eu estou usando o terminal de lá como ponto comum. Aqueles 2 terminais são interligados, então o ponto comum somente vem com aquele jeito para mandar essa fase lá para cima também. E agora já está ligadinho, eu consigo ligar o equipamento. E agora na hora de ligar o equipamento, eu gosto sempre de verificar qual é a corrente de pico do compressor. O que é a corrente de pico, Viana? É a corrente de partida do compressor.
Então, vou jogar aqui meu instrumento na escala de corrente elétrica, no caso, é onde tem o Azinho está aqui, ó, em corrente alternada. Eu vou jogar na escala de 200 ampere, e quando eu ligar, eu vou antes travar, ó, pressionar aqui, ó, para poder travar. E ele vai travar na maior corrente medida. Travei. Agora, quando eu ligar o compressor, essa corrente de pico de partida vai marcar aqui. Eu gosto de depois conferir. Então, estou com a tomada aqui. Esse é um equipamento 127 volts. Vou ligar ele e vamos ver qual é a corrente de partida. Ó, nem marcou aqui a corrente de pico, hein? É que está na escala de 200, provavelmente se a corrente... Pessoal, como é que vai marcar a corrente de pico se eu não colocar no cabo? Rapaz, que mole agora o dei, hein? Só vai marcar a corrente se eu colocar, Jovem Nerd tá rindo, gravando e rindo.